Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro, estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje nós vamos falar sobre a prefeitura, sobre o município de Genipapo dos Vieiras. Vamos abordar aqui as informações sobre o dos Vieiras que acreditamos vai aparecer aí na tua prova de concurso. A gente diz a você que no nosso canal, aí no PES Concurso, já tem algumas videoaulas sobre o município de Genipapo dos Vieiras, mas nós traremos aqui informações atualizadas, informações sobre a demografia, informações sobre a economia do município de Genipapo dos Vieiras, que sofreram aí alguma alteração ao longo desses tempos. Então, sem mais delongas, sem firula, olho na tela e vamos aí às primeiras informações sobre o município de Genipapo dos Vieiras. E antes que eu esqueça, se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso do município de Genipapo dos Vieiras. Então, as primeiras informações que nós iremos destacar para vocês aqui é o gentílico. Então, essa informação aparece aí nas provas de concurso e muitos concurseiros erram por subestimá-la. É uma informação relativamente boba, né? Que é uma informação sobre quem nasce no município de Genipapo dos Vieiras. Então, quem nasce em Genipapo dos Vieiras é genipapense. Então, quem nasce em Genipapo dos Vieiras é genipapense. Outra informação que também pode aparecer aí na tua prova de concurso é em relação ao aniversário. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte para a gente entender, para a gente ver com mais nitidez a data do aniversário. Então, o aniversário do município de Genipapo dos Vieiras é comemorado aí no dia 10 de novembro. Então, é comum aparecer lá na tua prova de concurso perguntando qual é a data do aniversário do município de Genipapo dos Vieiras, dia 10 de novembro. O nome do atual prefeito do município de Genipapo é o Arnóbio de Almeida Martins. Essa informação raramente aparece na prova de concurso, mas como nós queremos pecar pelo excesso e não pela falta, eu estou aqui destacando. Pode ser aí que a banca do concurso queira aí fazer uma média com um contratante, né, com o prefeito, pergunte lá qual o nome do atual prefeito do município de Genipapo. E aí você já pode aí ir atrás de algumas curiosidades sobre o número de vereadores, quem é o presidente da Câmara, o nome dos principais secretários. Isso também pode aparecer lá na tua prova de concurso. Não é comum, mas pode aparecer sim na tua prova de concurso. Vamos à população. A população aferida aí no último censo do município de Genipapo dos Vieiras é a seguinte: a população no último censo, que foi realizado em 2022, é de 17.076 pessoas. A população estimada para o ano de 2024, 17.499, e a densidade demográfica, 8,7 habitantes por quilômetros quadrados. Essas informações podem aparecer lá na tua prova de concurso de várias maneiras. Pode aparecer com perguntas diretas: qual a população atual ou a população aferida no último censo, qual a data do aniversário, qual o gentílico, qual o nome do prefeito do município de Genipapo, mas também pode aparecer em uma única questão, pedindo que você avalie verdadeiro ou falso, que você identifique os itens verdadeiros ou os itens falsos. Então, existem várias maneiras de aparecer essas questões lá na tua prova de concurso. A gente sempre pede a você que, ao estudar essas informações, também tente aí vislumbrar, tente imaginar como é que essa questão vai aparecer lá na tua prova de concurso. Você já deve conhecer o PES Concurso. O PES Concurso trabalha com cadernos de questões. Se você quiser aprimorar, quiser treinar, nós temos aí um caderno de questões sobre o município de Genipapo dos Vieiras, abordando as principais informações, aquelas que são mais recorrentes. Temos também um caderno de questões com questões de legislação. O concurso atual de Genipapo dos Vieiras vai cobrar sobre legislação na Constituição. Nós temos lá os artigos da Constituição, nós selecionamos algumas questões. Nós temos questões sobre a lei orgânica do município e o Estatuto dos Servidores. Então, quando você adquirir o material de questões sobre o município de Genipapo dos Vieiras, que é esse o tema desta videoaula, é o que a gente está discutindo aqui, você também vai levar, junto desse mesmo material, questões de Constituição, questões sobre
o Estatuto dos Servidores do município de Genipapo dos Vieiras e também sobre a Lei Orgânica. Então, um pacote completo sobre Genipapo dos Vieiras que vai ajudar você aí a passar na tua prova de concurso. Então, vamos aí ao que interessa, vamos dar continuidade. Vamos agora falar sobre o trabalho e rendimento no município de Genipapo dos Vieiras. Como eu já falei para vocês, nós já trabalhamos informações aqui no PES Concurso, aqui no nosso canal, sobre estas informações. Então, nós temos informações atualizadas. O salário médio mensal, dado aí de 2022, é de 1,5 salários mínimos. O número de pessoas ocupadas, dado bem recente, de 2022 também, 737 pessoas. Muitos concurseiros terminam errando esta informação por achar que um município de 17 mil pessoas só vai ter 737 pessoas trabalhando. Então lembre, são trabalhadores formais. Essa informação de 737 são trabalhadores formais, trabalhadores estatutários, trabalhadores seletistas com registro no INSS, trabalhadores formalizados. Trabalhadores com carteira assinada também vai entrar neste número. Isso quer dizer que nós temos um número de pessoas em Genipapo dos Vieiras que não vai aparecer aqui nesse dado, porque o trabalho é informal. Ou é um vendedor ambulante, é um pedreiro, são pessoas que trabalham, mas não têm nenhum registro formal. Então, quando perguntarem sobre o número de trabalhadores formais em Genipapo dos Vieiras, você vai lembrar que é 737 pessoas, tá certo? Isso dá aproximadamente um valor de 30 de desculpa, isso dá aproximadamente, vamos ver aqui a percentagem, né, para a gente não cometer um erro, de 4,32% da população de Genipapo dos Vieiras está trabalhando formalmente. Temos aqui o dado sobre a população que recebe até meio salário mínimo. Esse dado ainda não foi atualizado de acordo com o censo atual. Eu não sei se eles tiraram essa informação. O fato é que a última informação sobre essas pessoas que ganham até meio salário mínimo é de 58,2% da população de Genipapo dos Vieiras, ok? Então vamos aí adiante, a gente está tentando ser o mais objetivo possível para que a videoaula não fique muito longa e para que estas informações também apareçam lá e para que você consiga se familiarizar com estas informações. Nós vamos deixar essa videoaula aí no PES Concurso, essa videoaula vai estar liberada. Se você quer manter o PES Concurso em funcionamento, com gravações das suas videoaulas, a maneira que você tem de patrocinar o PES Concurso é se inscrevendo no canal, se tornando membro deste canal. Temos aí algumas opções de doações, mas essas opções também simbólicas, né? Você pode colocar um valeuzinho lá e fazer uma doação faz concurso, mas a melhor forma, a mais efetiva, é você adquirindo um caderno de questões. Nossos cadernos de questões são de valores simbólicos. O objetivo, manter o funcionamento do PES Concurso e, claramente, né, ajudar você a ser aprovado na tua prova de concurso. Vamos falar um pouquinho sobre a educação. Os dados da educação raramente aparecem lá na tua prova de concurso. E quando aparece, as informações são relacionadas a número de docentes, a número de escolas, né? Quantas escolas de ensino fundamental, quantas escolas de ensino médio, a não ser que tenha uma informação que torne o município um destaque na educação. Lembrando que essas informações sobre o município, elas aparecem ali na medida em que consideram a informação importante. O elaborador da tua banca, né, o cara que vai elaborar a questão sobre o município, ele também vai trabalhar com as informações que nós estamos trabalhando, que são as informações disponíveis sobre o município. Então vamos aí, de forma rápida, falar sobre esses dados. Os dados que nós temos a apresentar para vocês, alguns dados são atualizados e outros dados ainda são dados do último censo de 2010. O primeiro dado, que é a escolarização de 6 a 14 anos, é de 80,7%. Então acredito que Genipapo dos Vieiras já está com um nível de escolarização bastante acima disso. Nós tivemos várias outras campanhas, né, não só da prefeitura, mas do governo federal e do governo estadual, para trazer esses jovens para a sala de aula. A nota do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento Educacional, de Genipapo dos Vieiras, das séries iniciais, é de 4,2 e das séries finais, do sexto ao nono ano, 3,3. Lembrando que o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e ele dá um norte da necessidade do município
de avançar nessas notas. O concurso público que você está fazendo, né, talvez seja o segundo concurso público que o professor Evandro, que o PES Concurso grava aulas para a Genipapo dos Vieiras. Então, os concursos públicos também podem colaborar na medida em que traz profissionais mais qualificados para a educação para aumentar essa nota do IDEB, tá? Então, vamos aí às outras informações, número de matrículas no ensino fundamental. Nós temos cerca aí de 3.825 matrículas, no ensino médio 865 matrículas, o número de docentes, 416 docentes no ensino fundamental, 84 docentes no ensino médio, o número de escolas, temos 78 escolas de nível fundamental e temos 12 escolas de nível médio. O último concurso que eu vi perguntar sobre educação perguntava sobre o número de escolas do município. No caso de Genipapo dos Vieiras, nós temos aí em 2023 78 escolas e de nível fundamental e 12 escolas de nível médio. Então, saindo aqui do tópico de educação, vamos para o tópico de economia. Em relação à economia, os dados mais importantes estão relacionados ao IDH do município, que é de 0,490, e também o PIB per capita, que é toda a riqueza do município, dividida pela população. No caso de Genipapo dos Vieiras, o PIB per capita é de 7.344,62 centavos. Então, essas são as informações mais recorrentes. Em relação a despesas realizadas, despesas empenhadas, raramente aparece. A educação normalmente cobra o PIB per capita, às vezes ele cobra também em termos aproximados. Então, você pode dizer que o PIB per capita do município está em torno de 7.300, né? E exatamente é 7.344, mas está em torno aí de 7.000, ok? Então, saímos aqui do tópico de economia e vamos para a saúde. Em relação à saúde, os dados mais relevantes são os dados mais atualizados. Então, nós temos aí a mortalidade infantil, né, que está em torno de 33,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos, e as internações por diarreia, temos aí 146,4 internações a cada 100.000 habitantes. Então, esses dados, às vezes aparece lá a partir da análise de uma matéria, coloca-se uma matéria sobre saneamento básico, né, sobre acesso à saúde, e aí fala, né, pergunta em que situação, né, o município de Genipapo dos Vieiras está inserido. Então você percebe aí uma taxa de mortalidade infantil um tanto quanto a elevada, e também em relação às internações por diarreia. Nós não estamos aqui para analisar as condições de saneamento do município de Genipapo dos Vieiras, mas para trazer o dado que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Aqui nós temos o número de estabelecimentos que atendem pelo SUS, temos 7 estabelecimentos de saúde que atendem pelo SUS no município de Genipapo dos Vieiras. Então, o que eu peço para você? Se familiarize aqui com a mortalidade infantil e as internações por diarreia. Vamos falar sobre o meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, nós temos aí a área urbanizada, né, que é de 4,44 quilômetros quadrados, na verdade 8,44 quilômetros quadrados, esgotamento sanitário 2,6%. Esse aqui é o dado que agrava lá nas questões de saúde, principalmente em relação às internações por diarreia, que é um problema diretamente relacionado com o nível de saneamento do município. Lembrando que esses dados, com exceção aqui da área urbanizada, o dado sobre o saneamento, o dado sobre a arborização, né, sobre a urbanização de vias públicas, são dados de 2010. Pode não ser a realidade de Genipapo dos Vieiras atualmente. Mas quando alguém vai elaborar uma questão, ele vai trabalhar com o dado oficial. Então ele vai perguntar lá, provavelmente dizendo a você: de acordo com os dados do IBGE sobre o município de Genipapo dos Vieiras, qual, né, a informação correta em relação ao meio ambiente. Aqui no tópico de meio ambiente, a informação que a gente considera mais relevante, que é a que cai com maior frequência lá na tua prova de concurso, é em relação ao bioma. O bioma do município de Genipapo dos Vieiras é o Cerrado. Essa informação você não pode esquecer de maneira nenhuma. É quase certo que ele pergunta sobre o bioma do município. E, claro, Genipapo dos Vieiras não pertence aí à costeira marítima, não faz parte aí
litoral maranhense, não pertence ao litoral maranhense. Vamos agora para o território. Aqui em território, nós vamos ter uma outra informação de relevância. Aqui a gente está dando aula para você, está falando sobre essas informações e está tentando dizer para você quais são as informações que consideramos mais relevantes, que caem com mais frequência lá na tua prova de concurso. Nós já falamos aqui em relação ao bioma, que é o cerrado, mas lá no início da aula, no início da nossa aula, nós falamos sobre o aniversário, 10 de novembro, sobre o gentílico, que pode aparecer com uma certa frequência. Então, o aniversário da cidade é quase certo que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, vamos ao território. Em relação ao território do município, nós temos a área do município, que é de 1.962,362 quilômetros quadrados. Temos em relação à hierarquia urbana, pertence ao centro local 5, e agora vamos às informações que são mais relevantes, as informações que caem com certeza lá na tua prova de concurso. Região de influência, temos aí Barra do Corda e o centro de zona A4A. Então, a região de influência do município de Genipapo dos Vieira é o município de Barra do Corda. A região intermediária é o município de Imperatriz. São as regiões que aí fazem parte da região de influência do município de Genipapo dos Vieiras. Questões mais recorrentes sobre território, mesorregião e microrregião. A microrregião do município de Genipapo dos Vieiras é a microrregião de centro maranhense. Desculpa, a microrregião é a microrregião Alto do Miarim e Grajaú, e a mesorregião é que é centro maranhense. Vamos confundir, não vamos bagunçar as nossas informações para a gente não errar. Então, nós temos aí mesorregião centro maranhense, microrregião Alto do Miarim e Grajaú. Então, essas são as informações sobre a regionalização do município. Nós falamos aqui da região imediata de influência. A região imediata de influência é Barra do Corda. Há exemplo lá da região de influência geral, que também é Barra do Corda, ok? Então, essas informações é importante você estar ciente. Nos concursos é mais frequente perguntar sobre mesorregião e microrregião, mas isso não quer dizer que não vai aparecer lá na tua prova de concurso pergunta sobre região de influência, região intermediária. Então, essas informações, elas são muito recorrentes e vão aparecer lá na tua prova de concurso, com certeza. A gente está trazendo essas informações, dizendo a você o quanto é importante você estudar, o quanto é importante você assistir essas videoaulas de forma mais intensa, mais de uma vez. É importantíssimo que você se familiarize com o máximo de informações sobre o município de Genipapo dos Vieiras, ok? Então, gente, essa é a primeira videoaula abordando os conhecimentos de Genipapo dos Vieiras, né, aqui no IBGE. Você vai encontrar aí no nossa página de concurso questões, videoaulas mais antigas. Esta videoaula aqui é a videoaula mais atualizada, está sendo gravada aqui no ano de 2025, que é o ano da realização deste último concurso de Genipapo dos Vieiras. E a gente sempre encerra nossas videoaulas dizendo a você o quanto é importante você responder questões para não errar nenhuma das questões lá da prova do teu concurso. Então, a gente, pensando nisso, nós do PES Concurso, elaboramos um caderno de questões para você treinar. Nosso caderno de questões, o nosso material do PES Concurso, o carro-chefe, é o caderno de questões sobre o município de Genipapo. Isso é fato. Mas nós acrescentamos também questões sobre lei orgânica, questões sobre o Estatuto dos Servidores do município de Genipapo dos Vieiras, e temos também questões sobre a Constituição, que vai ser cobrado aí na tua prova de concurso. Se você quiser também, nós ofertamos um caderno de questões de acordo com o edital do teu concurso. Então, nós elaboramos um caderno de questões de acordo com o teu cargo. Você quer lá, são questões específicas, né? Nós também indicamos para você alguns sites onde você vai baixar questões gratuitas, né? A gente normalmente indica também, e diz para você o quanto é importante você responder questões alinhado com o edital do teu concurso. Nós já temos cadernos prontos da educação infantil,
primeiro ao quinto ano, né? Nós temos que já temos o material já de acordo com o edital, não tem lá o cronograma do conteúdo do concurso, a gente pega aquele cronograma e seleciona aqueles conteúdos e elabora questões de acordo com aqueles conteúdos que tem lá na tua prova, que tem lá no teu edital, ok? Então ficamos por aqui. Se você se interessou lá para o nosso material de questões, você clica aí no link do WhatsApp nosso. Aqui nós vamos deixar um link dos nossos contatos. Nesse link dos contatos, vai ter o contato aqui do YouTube, vai ter nossa plataforma na Hotmart, alguns produtos vão ter lá, e vai ter também o do WhatsApp, onde você entra em contato, fala aí com o nosso atendimento e diz qual é o material ideal para você, qual é o que você deseja adquirir. Ok? Ficamos por aqui e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.